Graça e paz, amém? Quem está feliz, diga amém. Você que não tem motivo para estar feliz, então olha que o Senhor vai lhe dar um motivo. Abram vossas Bíblias em Gênesis capítulo 21 e versículo 9. O irmão vai estar colocando ali no telão para nos ajudar. Uma boa noite para você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Amém? Antes de mais nada, eu queria, não é nepotismo cristão, mas eu queria dar uma oportunidade para minha filha, da Daphne, vir falar algo que aconteceu esse final de semana. Ela veio correndo e disse: pai, eu queria falar. Eu disse: então fala lá no altar, lá para os irmãos ouvir, testificar a fé. Porque a palavra de Deus diz que instrui a criança desde pequeno, porque quando ela crescer, ela não se desviará do caminho certo, amém? Boa noite. Domingo, na Santa Ceia, eu fui para casa do meu avô porque era aniversário da minha prima. E daí, na hora do almoço, eu fui orar junto com meu irmão. E todo mundo que fazia tempo que não orava, meu avô, que era cristão e parou de ir na igreja, ele também orou junto com a gente, meus primos, todo mundo orou. E eu queria agradecer por todos que oraram pela minha avó, que está no hospital, e obrigada. Glória a Deus, amém? Todos acharam capítulo 21 e versículo 9, que diz assim: e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Amém? Senhor, está aí a tua palavra, Senhor, me usa, Pai. Senhor, que a palavra não volte vazia aos corações dos irmãos, meu Pai. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando eu comecei a ler essa palavra, eu li apenas 2 versículos e aí eu já parei e comecei a meditar. Quando semana passada o bispo pegou e disse assim: irmão, tu vai pregar? Aí eu comecei a falar com o Senhor e eu disse assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu fale? Faz tempo que eu não ministro a tua palavra. E o Senhor me fez uma pergunta. E justamente hoje o irmão Jorge, eu não combinei nada com ele, pois o último louvor, o irmão Jorge pegou e disse: irmão, bota esse aí no ambiente de sua glória. E a palavra ali no louvor disse o quê? Sobre intimidade, né? Retomar a intimidade. E quando eu falei com o Pai, o Senhor disse assim para mim: irmão, meu filho, como é que está a tua intimidade comigo? Como é que está a tua intimidade comigo? Aí aquilo começou a tocar no meu coração. Quando chegou no Galeto aqui, eu fui limpar a igreja, ia ter a estreia do Papo Metanoia. Eu disse para minha esposa: vou botar uns vídeos aqui do YouTube da igreja. E botei justamente um ali que eu nem me lembrava que eu tinha dado um testemunho. E o Senhor foi falando comigo, da onde Ele tinha me tirado, da onde Ele estava me colocando. Quando chegou aqui na Santa Ceia, o bispo pegou e disse assim: quanto tempo você não chora na presença do Senhor? E eu confesso para os irmãos que eu tenho chorado desde quarta-feira até para cá, coisa que fazia tempo que eu não fazia.
chorado na presença do Senhor, porque a minha intimidade já estava se desgastando. Irmão, eu estou há 20 anos na igreja, não tem nada a ver, você pode estar 30 anos na igreja. Se você não tiver intimidade com Deus, a coisa é diferente. Amém? Então, eu comecei a meditar sobre intimidade, e me veio Abraão, um homem que todo mundo aqui sabe que tem intimidade com o Pai. Abraão falava com o Senhor o ouvia, e Abraão também ouvia a Deus. Só que Abraão, ele teve um filho com sua serva. Até no momento não tinha Isaque. Então, quando Abraão, ele era conhecido pelo homem do altar, fazia holocaustos a Deus, sacrifícios. Só que Isaque nasceu e Abraão parou com aqueles costumes. Abraão não levantava mais um altar a Deus, né? O seu filho querido havia nascido. Então Sara, quando Sara mandou a serva embora, quando mandou o filho da serva embora, Abraão ficou meio assim, ele achou que estava errado, mas então Deus falou com ele. Deus falou com Abraão. Então foi permissão de Deus que Sara mandasse embora a serva e o filho, e Deus não desamparou, porque era filho de Abraão, como diz a palavra, mas também o teu filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Quando Deus pede para Abraão, lá em capítulo 22, que na minha Bíblia está em negrito ali o título, Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. Irmãos, quando Deus manda Abraão matar Isaque, muita gente pensa assim: Deus queria Isaque como sacrifício, mas na verdade Deus não queria Isaque como sacrifício. Deus, ele queria Abraão de volta, porque depois que Isaque nasceu, Abraão não levantava mais holocaustos. Se os irmãos forem estudar a Bíblia, 17 anos Abraão não fazia mais sacrifícios para Deus. 17 anos Abraão deixou de levantar holocaustos para Deus. E assim é nós jejuamos, nós dizimamos, aí nós conseguimos comprar Land Rover. Aí comprou Land Rover, a gente jejua só no dia da Santa Ceia. A gente compra uma casa própria, a gente já não mora mais no monte, a gente já não fica mais em propósito, porque as bênçãos a gente já alcançou. Então vem o Senhor e fecha as portas. Fecha as portas. Eu fui um cara que eu trabalhava e eu sempre tive dinheiro. Só que eu não era fiel com o Senhor. Eu não era fiel com Ele. Então Deus vem e fechou as portas. A minha intimidade com Deus voltava de novo. Eu era aquele cristão que orava, jejuava, chorava aos pés do Senhor. Aí eu ganhava a bênção. Acabou a intimidade de novo. Acabou a intimidade. Então, quando Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque, não é por causa do menino, mas sim por causa de Abraão. E quer ver uma coisa que a Bíblia mostra? Sara tinha uma intimidade com Deus, mas não era a mesma intimidade que também tinha Abraão. O que eu quero dizer contigo, meu irmão? Tem gente que está frustrado porque está esperando algo da parte de Deus que também aconteceu com o irmão. Mas olha só, a intimidade do irmão é diferente da sua. Experiências que você vai ter com Deus é diferente da experiência do irmão. Olha só, Deus não pede para Moisés matar o seu filho. Deus não pede para Abraão levantar o cajado e abrir o mar vermelho, porque cada um tem que ter uma experiência individual com Deus. Então, quando nós temos uma experiência individual com Deus, e quando nós nos firmamos
na presença do Senhor, a nossa intimidade ela é maior do que o esperado. Por exemplo, você está 30 anos casado com a sua esposa, você é um marido fiel, você é um marido dedicado, mas tem um negócio, você não tem intimidade com ela. Como assim, irmão? A sua esposa chega para ti e diz assim: amor, hoje não. Aí tu diz para ela assim: então deita no meu colo que eu vou te fazer um cafuné para tu dormir. Geralmente o homem não é assim. Esses dias eu cheguei em casa e disse para minha mulher assim: vem cá, quero te dar um abraço, né? Quero ter uma intimidade mais contigo. Ela disse: então faz um cafuné na minha cabeça. Eu disse: eu estou cansado. Então o que acontece? Nós temos que ter uma intimidade com Deus sem esperar algo em troca. Geralmente a gente faz algo para Deus esperando algo em troca, e se algo não vier em troca, nós paramos. Mas é como eu disse, a gente se frustra porque às vezes nós olhamos para a experiência que tem os outros. Lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, se vocês puderem abrir Mateus capítulo 14 e versículo 27, a passagem que diz assim: Jesus anda por cima do mar. Irmãos, olha só, quem é que dos 12 apóstolos tinha mais intimidade com Jesus? Todo mundo sabe, não precisa ser crente para saber que um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus era Pedro. Eu estava olhando um desenho bíblico, que quando Pedro está preocupado, a questão do perdão, foram os cobradores de impostos foram cobrar de Pedro, e cobraram de Jesus, ofenderam Jesus. Então Pedro estava frustrado e foi acordar Jesus, certo? Porque ele ficou incomodado, disse assim: eu quero falar com Jesus. E alguns dos discípulos disseram assim: mas Jesus está cansado, ele está dormindo. E Pedro foi lá e acordou ele para perguntar a respeito do perdão. Pedro tinha tanta intimidade com Jesus, ao ponto de acontecerem algumas coisas que, quando Jesus foi preso, Pedro se revoltou, puxou a faca e cortou a orelha do soldado. Nenhum dos discípulos teve a audácia de fazer aquilo. Irmão, estava certo, estava errado, não cabe a mim julgar, mas o que eu estou dizendo é que a intimidade de Pedro era tão grande, comparado aos outros discípulos, que ele fazia coisas diferentes dos outros discípulos. E uma dessas coisas diferentes está ali em capítulo 14 de Marcos, versículo, eu vou começar pelo 27, que diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, e não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, me manda ir-te contigo por cima das águas. E no versículo 29 diz assim: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Bom, nos versículos seguintes, os irmãos não leram, não sabem a história. Pedro, ele começa a dar uma fraquejada e começa a afundar. Mas ele afundando, ele pede socorro para Jesus, né? E aí vem aquela frase lá que Jesus diz: homens de pequena fé. Peraí, Pedro era tão íntimo de Jesus que no momento do socorro, ele teve que pedir ajuda para Jesus. Então assim, meu irmão, se você quer pedir algo para Deus, algo para Jesus, não deixa a tua intimidade enfraquecer. Não deixa a sua intimidade vir por água abaixo. Nós temos que ter intimidade com o Pai. Nós temos que ter intimidade com nossos irmãos. Amém? Eu estava lá na casa do bispo esses dias aí, e ele estava conversando uns assuntos comigo, coisa que eu não vou conversar com outros irmãos.
Porque é puxa-saquismo, bajulação. Não é isso. É que eu tenho mais intimidade com ele do que alguns outros irmãos. Esses dias até o irmão Leandro ali mexeu, um irmão veio e me trouxe uma cuca, né? O irmão mexeu, deu uma risadinha ali, mas por quê? Porque eu tenho uma intimidade a mais com aquele irmão. Então, às vezes as pessoas confundem, né? Intimidade com bajulação, com puxa-saquismo. Então, se bajulação e puxa-saquismo for sinônimo de intimidade, irmãos, temos que ser bajuladores e puxa-saco de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser imitadores dele, né? Temos que ser imitadores. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então, olha só, Pedro teve a audácia de dizer assim: se és tu, então me chama que eu vou. E Pedro foi e andou. Agora, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: como anda a sua intimidade com Jesus, ao ponto de alguns discípulos ficaram no barco vendo Pedro ir até Jesus? Eu vou falar bem sincero para os irmãos: se é eu que estou no barco e o Pedro fala aquilo, eu me atiro junto. Porque eu não quero ser o cara que vai ficar no barco vendo o milagre acontecer no outro. Logo que eu cheguei na Rio de Deus, que surgiu o arraiá, eu fui correndo no William. Disse: ô varão, precisar de uma ajuda, me pede que eu estou aí. Me prontifico. Por quê? Porque eu estava afastado do caminho do Pai. E eu queria que essa minha intimidade retornasse, então eu queria abraçar todas as oportunidades. Me bota a limpar a igreja, me bota a ajudar na festa, me bota a ajudar na festa das crianças, me bota a fazer isso, me bota a fazer aquilo. Então, às vezes, Deus fala conosco para nós termos alguma atitude, e nós não temos por receio, por medo. Eu te jogo que muitos queriam andar pela água também, assim como Pedro falou, muitos queriam fazer aquilo, mas não fizeram por motivos A ou motivo B. Um outro exemplo de intimidade com Deus foi Moisés. Moisés, ele era muito íntimo de Deus, ao ponto de quando Deus se irou contra o povo estava fazendo bezerro de ouro, o povo estava fazendo ídolos, depois de terem sido libertados do cativeiro no Egito, depois de terem passado pelo Mar Vermelho. O povo de Israel tinha visto sinais, maravilhas e prodígios, e mesmo assim, depois daquilo, o povo estava meio rebelde, fazendo coisas que não agradassem a Deus. E Moisés tinha tanta intimidade com Deus que disse assim: se for para destruir o povo, me destrói junto, eu vou com eles. E lá no deserto, quando o povo murmurou por água, eles murmuraram contra Moisés. Eles murmuraram contra Moisés, blasfemaram, dizendo: Moisés, tu trouxe nós aqui para o deserto para morrer de sede, para morrer de fome. Então Moisés, o que fez? Clamou mais uma vez, intercedeu mais uma vez pelo povo com Deus, porque era tão grande a intimidade que ele tinha com o Pai. Então Deus disse: pega a tua vara e vai lá e fere a rocha. Irmãos, a Bíblia diz que Moisés feriu a rocha, mas quem veio tomar água primeiro foi o povo, o mesmo povo que murmurou. Então olha só, de volta, graças a Deus o Senhor está me dando a oportunidade de tê-la, porque Deus, Ele é o nosso Pai Celestial, só que tem atitudes que acontecem aqui na terra com nossos pais terrenos, que é a mesma coisa que Deus. Tu quer ver? Quem aqui já foi lá na Expo Inter, em Esteio ali, ó? Tu pode estar no meio da multidão, se a Daphne gritar: o pai, eu sei que é ela. Eu vou procurar, umas 30 crianças na minha volta, mas eu sei que é ela. O pai conhece a voz do filho, só que tu tem que ter intimidade para clamar ao Senhor.
quando a gente perde a nossa intimidade com o Pai, até o clamor é diferente. Olha só quantas vezes eu orei assim, ó: Senhor, eu pequei. Tu sabe o que eu fiz, né? Eu não tinha força de vontade de falar o meu pecado. Na verdade, eu tinha vergonha de falar o meu pecado. Porque quando o pai tem intimidade com o filho, olha só, quando eu cheguei para meu pai e para minha mãe para dizer assim, ó, em prantos e lágrimas e choro, eu disse: a Lisiane não quer mais casar comigo. Pai, o pai, por quê? Eu uso droga, eu bebo. Meu pai: mas isso a gente já sabe há anos. Há anos que a gente já sabe. A gente só estava esperando tu vir conversar com nós, te abrir com nós. E assim é Deus conosco. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do teu pecado, Ele sabe das tuas transgressões. Só que Deus, Ele está esperando para que tu te proste para Ele, pedindo perdão, pedindo uma ajuda. Amém? Então, eu paro e olho assim, ó, a história de Abraão e Sara. Tem gente que fala assim: irmão, nos dias de hoje, será que um pai sacrificaria um filho para Deus? Essa madrugada eu estava parado assim, pensando e analisando. Imagina só, vem Deus e diz assim: Bispo Omar, sabe o Isaac Silva, teu filho Isaac Silva? Eu quero que tu sacrifique ele para mim. Faz um holocausto lá, pá, né? Tem aquele morro lá que os caras andam de moto lá em cima, lá, leva as lenhas lá. Eu tenho certeza que a bispa ia olhar para ele e dizer assim: isso é coisa do capeta, homem. Tá louco? Como é que Deus vai pedir para nós sacrificar o nosso filho? Sabe por quê, irmãos? Não é que a varoa, ela é diferente com o pai. A intimidade dos dois são diferentes. A intimidade que um tem com Deus é diferente com a intimidade que o outro tem com Deus. Ambos são cristãos. Então Deus, Ele quer que a gente tenha uma intimidade com Ele, a ponto de que quando Ele for pedir algo para nós, Ele já sabe das nossas atitudes. Ele sabe do que nós vamos fazer. Ele já sabe. Então assim, ó, Pedro, quando ele vai andar pelo mar, quando ele anda sobre a água, ele anda um certo caminho, uma certa distância, como diz aqui, ó, no versículo 30, mas se sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Sabe qual é o maior defeito de nós cristãos? É que a gente se julga inabalável depois que a gente se converte. Agora eu sou crente, pode deixar o carro aberto, pode deixar a casa aberta. Logo que eu tomei a posição de me converter, eu plantei coisas erradas, mas eu não colhi. A colheita ia ter que vir. Aí bateram lá em casa, em Caxias do Sul, moravam numa casa de 2 pisos, bateram lá em casa e disseram assim: meu, salta para fora aí que nós já estamos sabendo que foi tu. Eu disse: cara, não sei do que vocês estão falando. Aí foi daqui, foi dali. De madrugada, a Lisiane disse assim: estão batendo na porta. Eu disse: deixa, vou me batizar. Achando que eu era inabalável. Agora eu tenho intimidade com Deus. Tomei posição. Agora eu vou me batizar. Agora nada vai me afetar, porque 10.000 cairão ao meu lado, 1.000 à minha direita. Mas as facadas eu tomei do mesmo jeito, não adiantou. O que aconteceu? Eles invadiram a minha casa, me torturaram uns 40 minutos, fecharam a cortina da porta. Olharam para a Lisiane e disseram assim: nós vamos fechar a cortina da porta, que é para a menininha não ver nós matar o pai dela. Tudo porque eu não vigiei. Eu orei, mas não vigiei.
Um dos meus maiores erros foi esse. Achar porque eu tinha intimidade com Deus, eu já não precisava mais fazer o que era certo. A palavra diz: vigiai e orai. Quanta coisa eu fiz de errado, meti o pé pelas mãos. A Lisiane disse: vai na casa da irmã orar por ela. Só eu e a irmã dentro de casa. Indo no caminho, a irmã ligou para o marido, mentindo que estava indo para a casa de uma amiga. Eu contei isso para o meu pastor lá em Caxias e disse: mas irmão, vigiai, depois orai. Mas eu achava que porque eu tinha intimidade com Deus, eu podia tocar tudo de qualquer maneira, e não é assim. Você pode ter uma intimidade com o seu esposo, uma intimidade com a sua esposa, no modo geral, você pode ter. Mas não é porque você tem uma intimidade com ela e com ele que você pode fazer as coisas de qualquer jeito. Com Deus é a mesma coisa. Deus, olha só, hoje eu botei um desenho para o Saulo e para a Daphne que falava sobre o rei Davi. Foi um desenho resumido, desde que Davi nasceu, ele foi ungido rei, até quando Saul morreu. Davi, ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele teve a oportunidade de matar Saul. E ele disse assim: eu não vou matar, porque eu não posso tocar no ungido do Senhor. Mesmo ele sabendo que Saul queria matá-lo, ele ficou meio assim, né? Pé aqui, um pé ali. Já diz a Bíblia que era segundo o coração de Deus, era Davi. Irmãos, o Senhor, ele nos faz uma pergunta esta noite: como anda a tua intimidade com Ele? Como eu falei no começo, você pode estar 20, 30 anos congregando, a sua intimidade às vezes pode diminuir, ela pode voltar, ela pode crescer. Então, se hoje a sua intimidade está afetada, abalada por motivos A ou B, isso aí não é comigo, isso aí é com Deus. Então, converse com o Pai e diga: Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Senhor, faz aquela intimidade que nós tínhamos antes do começo voltar. Lembra do primeiro amor? Daquela mesma maneira. Olha só, no começo do namoro a gente quer tanto ter uma intimidade com a namorada que fica no portão até 1h30 da madrugada, caindo aquela aragem lá na cerca. E aí vem a janelinha assim, abre aquela janelinha, ela diz assim: Ziane, não vai entrar não? Já é 11h30. Depois de 20 anos de casado, a mulher diz assim: amor, vamos olhar um filme? Vem aqui, faz um cafuné. Não. Isso aí é coisa quando a gente quer agradar no começo do namoro. A intimidade vai se esvairecendo. E é assim com Deus. A gente vem para a casa do Pai, né? Faz todo aquele esforço. E depois, já era. Quer ver? Eu vou contar rapidinho um testemunho que eu vi de um rapaz aí. Era intitulado O Menino Feio, que virou profeta. Esse menino estava na escola e ele estava a fim de dar uma namoradinha ali com a menina ali, mas a menina era meio bipolar. Durante a noite ela vinha para o culto: vim para adorar-te. De noite ela ia para o funk. Mas o menino pensou assim: ó, todo mundo pega, eu também quero pegar. Eu quero ter alguma coisinha com ela. Só que Deus já estava preparando algo para ele. Deus estava preparando algo para aquele menino. Deus queria uma intimidade com aquele menino que ele não saberia entender no momento. E Deus usou essa menina para pegar mais uma alma. Ele disse para ela: vamos namorar? E ela assim: só se tu ir para a igreja e aceitar Jesus. Como é que funciona esse negócio de aceitar? O pastor vai perguntar: tem alguém para aceitar Jesus? Tu levanta a mão. Ele foi lá e levantou as duas. Nem acabou o culto, ele já queria aceitar Jesus. Agora, vamos namorar? Só se tu te batizar. Aí, mas como é que funciona isso? Tu vai lá, dá uns mergulhos lá, levanta, nova criatura, aí a gente pode namorar.
Aí foi lá, falou com o pastor. Ele disse: pastor, eu quero me batizar. Ele: não, mas peraí, para te batizar não é assim, é só em novembro. Ele: não, mas eu estou sentindo, pastor, tu vai perder mais uma alma, eu estou sentindo, eu quero me batizar, eu quero me batizar, eu quero me batizar. Foi lá e batizou o menino chegou na menina e disse assim: e aí, vamos namorar? E a menina: só se tu te batizar no Espírito Santo. E o menino: mas como é que é isso? Eu não entendo como é que é esse negócio de Espírito Santo. Ah, tu vai lá nos cultos lá com o pessoal, né? Dá uma girada, culto de vigília, culto de oração, escolinha dominical, estudo bíblico. E o menino pensou assim: pai, eu quero ter algo mais com essa menina, eu quero ter uma intimidade com essa menina. Vou fazer tudo que ela está falando. Só que chegou no momento que o Espírito Santo vem e pegou ele. E ele começou a orar em línguas, ele começou a se firmar nos caminhos do Senhor. E a menina começou a olhar para ele e disse: pá, eu acho que agora eu vou namorar com ele. E aí chegou para ele e disse assim: vamos namorar? E o menino disse assim: namorar? Agora não. Porque eu vim para a igreja por tua causa. Eu me batizei por tua causa, me converti por tua causa. Só que aí eu fui batizado pelo Espírito Santo por causa de Jesus. Eu resolvi ficar na igreja por causa de Jesus. E eu recebi uma profecia, um chamado, que eu tenho chamado para ser pastor. E tu não tem perfil de mulher de pastor. Aquele menino criou uma intimidade tão grande com Deus, que Deus livrou ele de estar aí no mundo, jogado afora. E essa mesma intimidade que a gente tinha lá no primeiro amor, que o Senhor está dizendo que Ele quer que tu tenha novamente. Amém? Glória a Deus.